Esse é mais um programa Caso Chocante. E antes de tudo, eu quero agradecer a uma pessoa que está acompanhando meu canal, a Rosane, aliás, Rosane, que acabou criando nova vinheta pro programa Caso Chocante. Obrigado, Rosiane, que você por ter criado esse vinheta. Agradeço tudo para você. E que também ajude a compartilhar muito esse vídeo. E também o canal Caso Chocante tem sua página no Facebook, no Instagram. Basta clicar embaixo também, o Caso Chocante. E agora o caso que eu vou revelar agora é o caso que ocorreu aqui no Brasil na década de 90, no final da década de 90. O caso do Francisco Pereira de Assis, mais conhecido como o Maníaco do Parque. Então, roda a vinheta. Nascido dia 29 de novembro de 1967, em São Paulo, ele é filho de Nelson Pereira e Maria Helena Pereira. Francisco Pereira de Assis, ele tinha uma infância totalmente perturbada, na verdade. Quando ele era criança, ele foi abusado sexualmente da sua tia. A sua tia obrigava a chupar o peito dela, obrigava Francisco a chupar o peito dela e também acariciar partes íntimas dela quando ele era criança. E Francisco, ele era rejeitado pela sua avó quando criança, o motivo porque a sua avó viu Francisco matando um passarinho e cozinhando o passarinho numa panela para comer vivo, é claro. E a sua avó o rejeitava. Francisco também era muito conhecido na Zona Sul de São Paulo como Chico Estrela, na verdade, porque ele gostava muito de patinar e ele gostava muito de andar de patins. E na adolescência, e também ele era abusado pelo seu patrão, despertando o seu lado homossexualidade. O Francisco também ele acabou tendo o caso com uma menina, uma jovem gótica, que acabou mordendo o pênis dele e arrancando a parte do pênis, ele fazendo ele despertando seu lado doentio, obsessivo. O Francisco ele acabou convivendo com uma travesti chamado Tainá, que durante um ano ele dava uma surra na travesti chamada Tainá e muitas coisas assim. E depois que ele deu uma surra na Tainá, ele começou a despertar o seu lado como doentio, tentando atacar umas mulheres lá na cidade de São Paulo. E a partir de 1998, o Francisco ele começou a trabalhar como office boy, como motoboy, que aliás, ele começou a trabalhar como motoboy e ficava procurando algumas mulheres convidava as mulheres para ir com ele num parque, numa floresta, num parque em São Paulo, e acabou criando várias vítimas. E uma dessas vítimas, na verdade, era Elisângela Francisco da Silva, Raquel Mota Rodrigues, Selma Ferreira Queiroz e Patrícia Gonçalves Marinho. E também a Isadora, que foi dada como desaparecida. E foi relatado que ela e o Francisco eram namorados, mas na verdade o pai desmentiu. Que apesar de tudo, Isadora e Francisco nunca foram namorados, jamais foram namorados. E que o segundo pai, a Isadora, ela foi mais uma vítima do Francisco, que aliás o Francisco atraiu a menina até ele.
e acabou assassinando Isadora, que após assassinar Isadora acabou consumindo os dois cheques com o nome de Isadora. Cisco, ele matava essas mulheres, torturava elas, abusava delas sexualmente, estuprava, e depois do estupro ele acabou matando elas. Quando o Francisco ele deixava o corpo de uma das mulheres na floresta, um dos garotos que estava procurando uma pipa, ele acaba avistando o corpo de uma das vítimas do Francisco, totalmente em decomposição. E ele resolve chamar a polícia, e a polícia resolve ir até o local do crime e ver o corpo de uma mulher em decomposição no parque, claro, numa floresta de São Paulo. E a polícia começa a suspeitar que as mulheres estão sendo atacadas por um maníaco do parque. O Francisco, ele e uma dessas mulheres chama Selma Ferreira Queiroz, que na época quando o Brasil, né, estava ocorrendo a Copa do Mundo da França em 98, quando o Brasil estava jogando com a Nigéria, Selma Ferreira Queiroz era uma balconista de 17 anos de idade, que após o sonho dela era querer fazer uma faculdade de ciências contábeis e computação, e o sonho dela era querer ser uma modelo, na verdade. E ela trabalhava como balconista e ela acabou sendo mandada embora, claro, depois que ela perdeu o emprego, ela acabou sendo mandada embora. Aí o Francisco acabou encontrando com ela e resolveu ser amigo dela, assim, convidou a Selma a ter uma carreira dela de modelo, assim, resolve levar a Selma diretamente para uma floresta, claro. E aí quando o Francisco levou a Selma até a floresta, de moto, é claro, ele de moto, porque ele é um motoboy, leva a Selma direto para a floresta e resolve fazer assim o pose dela, mandando ela fazer algumas poses como se fosse um fotógrafo. Ele leva ela para dentro de uma floresta. Aí quando a Selma começou a desconfiar tudinho, ela fala que tá querendo ir embora. Aí o Francisco ataca a Selma e acaba tirando totalmente a roupa dela e faz ela se tornando uma vítima, é claro. E depois acaba matando a Selma, enforcado, e ela acaba morrendo. Logo depois da morte de Selma, a mãe de Selma, ela ficou totalmente preocupada com a aparição da filha. Por que a filha não apareceu? Aí a irmã e os pais da Selma vão procurar pela Selma. E Sara, uma das irmãs da Selma, ela recebe um telefonema de um homem pedindo R$ 1.000. E não, com certeza esse homem que pediu R$ 1.000 de resgate pode ser mesmo o Francisco. E aí logo ela tenta chamar os pais que a Selma sumiu, foi sequestrada por esse homem. E logo os pais ficaram preocupados com o sumiço da Selma. E aí a polícia resolve. Aí um dos garotos, quando eles vão brincar no parque, eles encontram o corpo da Selma, sem saber que é a Selma, e chamam a polícia. E a polícia então resolve investigar o outro corpo, sem saber que era o corpo da Selma. Aí quando foi exibida a reportagem, os pais de Selma, eles estranharam que essa mulher que está no parque com certeza pode ser a Selma, porque eles reconheceram a roupa da moça. E aí logo eles resolvem investigar, ir até a delegacia, e eles dão uma descrição falando que Selma havia sumido, que essa menina que está no parque pode ser a Selma.
Aí quando o pai de Selma vai até o necrotério no IML reconhecer o corpo, e ele descobre que o corpo é mesmo de sua filha, da sua filha Selma. E aí o pai fica em choque e descobre que a sua filha foi vítima do maníaco do parque. Elisângela tinha 21 anos e morava junto com a tia e desde 1996, devido à dificuldade financeira. Ela abandonou a escola na sétima série depois de ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, e nunca mais foi vista, tendo seu corpo encontrado em 28 de julho no Parque do Estado. E a Raquel Mota Rodrigues, que era o sonho dela ganhar dinheiro para ajudar a família, vivia em Gravataí, no Rio Grande do Sul. No final de semana, a Raquel costumava frequentar bares com 3 amigas e nunca mais voltou para casa depois da meia-noite. Por volta das 8 horas da noite, no dia 9 de janeiro, ela saiu da loja de imóveis onde trabalhava, no bairro Pinheiro, na zona oeste da capital paulista. E o seu corpo foi achado no matagal no dia 16 de janeiro. E Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, ela nunca revelará à família o sonho de ser modelo. No dia 17 de abril, ela saiu na casa do avô, da avó Josefa, com quem desapareceu, e o seu corpo foi descoberto no dia 28 de julho. Essas 4 vítimas que fizeram que se do que o essas 4 vítimas fizeram a polícia identificar quem que é esse assassino que tirou a vida dessas 4 mulheres. Aí logo o Francisco Pereira de Assis resolveu fazer mais uma outra vítima. Só que essa a quinta vítima, na verdade. E essa quinta vítima, ela quase chegou a ser amarrada pelo Francisco na árvore. E o Francisco agredia ela. Aí na hora que o Francisco tentou matar essa quinta vítima, ela acabou escapando dos braços das garras de Francisco e acabou fugindo. E aí o Francisco teve que fugir para ele não ser identificado. E aí a quinta vítima resolveu fazer um retrato, foi lá na delegacia fazer um retrato falado desse criminoso. E aí ela deu a descrição do bandido e logo a polícia resolveu divulgar o retrato falado desse criminoso bandido. Logo, numa empresa onde o Francisco Pereira de Assis trabalhava, Francisco de Assis Pereira trabalhava, um dos colegas do Francisco mostrou uma notícia no jornal, diz que o criminoso é muito parecido com ele no jornal. Aí o Francisco ele ficou em choque, assim, ele viu que ele fala que não era ele. E para ele não levantar suspeita, ele pega alguns documentos, objetos que pertenciam à vítima, que estava junto com ele, calcinhas, tudo, e documentos, e joga dentro de uma privada para ele não ser identificado. E aí ele queima e depois ele dá descarga assim nos objetos e resolve fugir. Mas antes de fugir, ele deixa uma carta de despedida ao lado do retrato falado e desaparece. A sobrevivente que testemunhou falou que o rapaz, deu descrição do rapaz, falou que ele trabalhava como motoboy. E aí a polícia foi até o local onde o Francisco trabalhava e logo ele pergunta se tem um rapaz que trabalha com motoboy, e deu a descrição do retrato falado. E aí o patrão ele começou a estranhar que um dos seus empregados havia sumido. E logo ele dá a descrição, entregar a ficha dos empregados para a polícia, uma ficha completa dos empregados que trabalham como motoboy à polícia. Aí o delegado de polícia mostra para uma das vítimas sobreviventes do Francisco
E aí logo a vítima reconhece que esse motoboy era mesmo Francisco. Aí a polícia resolve ir atrás do Francisco, mas ele já havia sumido. Aí logo o patrão do Francisco, quando foi verificar a descarga, que a descarga estava entupido, quando ele foi ver a descarga, ele descobriu que tinha alguns objetos presos dentro da descarga, que estavam documentos, tudo queimado, e tinha um documento de uma das vítimas, e esse documento era um documento da Selma, que era uma das vítimas do Francisco. E aí logo ele chama o chefe do Francisco, chama a polícia e fala e mostra os objetos queimados que estavam dentro da privada. Aí a polícia descobre que o Francisco era o assassino de Selma, quando viu o documento da Selma, e descobre que o Francisco era mesmo um assassino. Francisco ele acabou fugindo de São Paulo, Francisco ele acabou fugindo para o sul do Brasil, indo para o Paraguai, Argentina e Uruguai, e foi parar direto em Itaqui, que é a cidade divisa do Brasil com a Argentina. E logo ele acaba se escondendo numa cabana do pescador, se tornando o inquilino do pescador. Aí o pescador, sem saber que ele era o Francisco, e aí logo o Francisco ele acaba morando numa cabana, é claro. Aí quando o pescador ele vai assistir uma reportagem, ele vê a reportagem sobre o maníaco do parque, e a reportagem mostra a foto do Francisco. Aí o pescador que ele reconhece que aquele homem da foto que o Francisco Pereira era um homem que ele estava na sua casa, um inquilino da sua casa. E ele começa a desconfiar que esse homem era mesmo o Francisco, que esse homem que está morando na sua casa era o Francisco. Quando o Francisco estava distraído, o pescador ele resolve olhar nas coisas do Francisco, e ele olha o documento e descobre que esse inquilino era o próprio Francisco. E em choque ele chama a polícia avisando que o Francisco está na sua casa. E o Francisco acabou sendo preso na cidade de Itaqui. Ele negou que não matou essas mulheres, ele continuava negando, até que ele resolveu confessar que ele matou aquelas mulheres. E ele contou no julgamento, confessou o crime, que assassinou essas mulheres, é claro. E que ele contou que ele tinha uma mente conturbada, que ele era seduzido pela sua tia. Francisco foi declarado 30 anos de prisão, que aliás ele só vai ser solto no ano de 2028. Quando o Francisco foi preso, a maioria dessas mulheres ficaram mandando cartas de amor pro Francisco, que apesar de tudo isso, não sei o que tem na cabeça dessas mulheres, ficaram mandando carta de amor pro Francisco Pereira. E apesar de tudo, o cara virou evangélico, segundo ele só virou evangélico, que disse que se arrependeu. E acabou. E aí depois de tudo vai ser só liberado no ano de 2028. E no ano de 2009, o Francisco ele foi ameaçado de morte pelo seu colega Pedrinho Matador. A maioria dessas mulheres ficaram mandando cartas de amor pro Francisco, e uma delas virou namorada do Francisco, e os dois acabaram se conhecendo através da carta, claro. E eu não entendo como que essas mulheres têm na cabeça mandando uma carta para um assassino como Francisco Pereira de Assis. Não dá para entender a cabeça dessas mulheres, mas é assim mesmo, que aliás mulheres gostam de se meter numa encrenca mesmo, com homens errados. Tudo aí vai. Bom, e esse foi o comentário que eu dei sobre o caso de Francisco Pereira de Assis. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, comente aqui embaixo, diz qual caso vocês gostariam que eu comente. E compartilhe o vídeo e assine o meu canal. Então, até!